que acontece quando o diferente, aquele que não se encaixa nos padrões de beleza, capacidade, aqueles que não se encaixam nos padrões de riqueza, ele entra neste lugar? Os nossos corações se abrem para o acolhimento, ou nós fechamos nossa lista de convidados e em silêncio o forçamos a sentir o peso de ser excluído? Essa pergunta dura, ela nos leva a uma história que ilustra de forma muito clara essa dor da exclusão. É a história central de um filme chamado Extraordinário, e eu sugiro que vocês assistam esse filme em família. É um filme Sessão da Tarde, muito bom, por sinal. Esse filme conta a história de August Pullman. Essa criança que nasce com uma condição genética rara que causa deformações na face. Ele passa por 27 cirurgias que deixam ele ainda desta maneira. Ele estuda com a sua mãe até os 10 anos de idade em casa. E aos 10 anos ele enfrenta o seu maior desafio, o seu maior medo: entrar numa escola regular pela primeira vez. Pense, meus queridos, na cena, na expectativa, na ansiedade, nesse ambiente novo lotado de crianças. E o Og, como o apelido dele, com seu rosto diferente, chegando. A reação, certamente, inicial dos colegas não foi de acolhimento, mas foi de isolamento. Foi de sussurros, de olhares estranhos. E até mesmo a formação de um grupo lá, das crianças da sua própria sala, que o tratavam com desprezo, que o tratavam com escárnio. Og era, na visão daquela micro-sociedade, o excluído, o inválido social. O convidado que chegou, mas é forçado a se sentir sozinho e a sentar sozinho nas horas das refeições. A experiência dessa criança, do Og, revela uma dura verdade sobre a humanidade. É que, no fundo, nós temos uma lista mental dos convidados. Os que se encaixam, os que são normais, os que são capazes de nos retribuir, de nos dar algo em troca. E aqueles que não são capazes, nós o relegamos à invisibilidade, o relegamos ao desprezo. Mas é claro que essa não deve ser a atitude daquele que segue a Cristo. Essa não deve ser a atitude da igreja de Cristo. A igreja deve ser um lugar de acolhida. Pois é sobre o amor que acolhe, o amor que restaura, o amor que transforma, que o Evangelho fala. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou quando nós éramos indignos, de que Ele nos recebeu em seus braços, mesmo quando estávamos distante dEle. E a passagem que nós vamos ler hoje nos mostra esse Deus que abraça o rejeitado, esse Deus que abraça esse rejeitado e o traz para perto de si, o faz sentar junto dele no seu banquete. Aquele que o mundo despreza, Deus o convida para sentar ao seu banquete. Abramos a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15 ao verso 24, está aí no telão. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete de Deus, do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, eu já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia.
porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de partilhar a Tua palavra. Nós esperamos que o Senhor tenha se agradado dos cânticos, Senhor, e nesse momento nós queremos que o Senhor fale conosco, Pai. Prepara o nosso coração, tira toda a distração, ó Pai, da nossa alma, que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra, ó Pai. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu possa ser usado pelo Teu Santo Espírito para proferir verdades vindas da Tua palavra, Senhor, e ela produza mudança, transformação em nossas vidas. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, assim te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós vamos pregar hoje a nossa última série de mensagens, da nossa série A Boa Notícia, Verdades sobre o Evangelho. Já falamos sobre o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos impulsiona ao serviço. Na última vez falamos sobre o Evangelho que nos faz desapegar dos nossos bens, desapegar deste mundo. E hoje vamos encerrar com a mensagem, o Evangelho que abraça. Se você quiser ganhar o livreto dessa nova série de mensagens, inclusive tem ainda ali fora, da outra série, pessoas que deram um nome e ainda não pegaram. Você, na saída ali, tem um QR Code, basta colocar seu telefone lá e colocar seu nome na lista, que depois você vai receber os 5 sermões num livreto único, né? Então, o Evangelho que abraça, uma igreja que acolhe. Eu quero começar com uma definição de acordo com a lei brasileira de inclusão, uma definição também de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que diz assim: definição de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com barreiras sociais, podem impedir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. No Brasil, dados atuais indicam que pelo menos 14,4 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, equivalente aí a 7,3% da população. Então, muito se fala em acessibilidade, muito se fala nos últimos tempos de inclusão. E há uma diferença básica entre acessibilidade e inclusão. Acessibilidade quer dizer eliminar barreiras, sejam elas físicas, sejam elas digitais, comunicacionais, sociais, para que todas as pessoas possam participar plenamente dentro do mesmo ambiente, desfrutando do mesmo serviço, da mesma atividade. A acessibilidade, como o próprio nome já diz, dá a ideia de remover barreiras. É como, por exemplo, construir uma rampa na igreja. A inclusão, ela vai mais além, porque não adianta a pessoa chegar aqui através da rampa e não ser acolhida. Não adianta ela chegar aqui e se sentir uma pessoa estranha, excluída. Não adianta ela chegar aqui e não conseguir desfrutar do culto de uma maneira que lhe seja aprazível, entendível. De que adianta apenas a rampa, por exemplo, nesse caso. Não é apenas acessar com facilidade, mas também desfrutar com facilidade. Essa é a inclusão. Essa é a inclusão. Desfrutar com facilidade do mesmo ambiente, da mesma experiência que todas as pessoas típicas desfrutam. É impossível haver acolhimento se não houver engajamento da igreja para isso. E não apenas da liderança, mas de cada um dos irmãos. Uma igreja acolhedora é uma igreja engajada, mobilizada, envolvida, além de estruturada, é óbvio, para acolher as pessoas com deficiência. Quando a gente olha para a história, eu vou fazer um plano rapidinho da história das pessoas com deficiência. Quando a gente olha para a Idade Antiga, a deficiência ela era vista como... Isso dependia da crença cultural, mas normalmente a ideia era que essas pessoas eram uma categoria abaixo da categoria humana. Eram uma espécie de sub-humanos. Eram pessoas que eram vistas como mau presságio, talvez como um castigo dos deuses. Os espartanos, por exemplo, os gregos espartanos, eles sacrificavam as pessoas com deficiência para não enfraquecer a sociedade. Afinal de contas, eles eram extremamente guerreiros. Quando a gente vai para a Idade Média, de maneira geral, também a gente tem essa perspectiva de castigo divino. Eles foram castigados ou endemoniados. Mas também não podemos perder de vista, e é importante informar, que foi o próprio cristianismo
que trouxe mudança de paradigmas para o tratamento com estas pessoas. Porque foi baseado justamente na ideia de que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Que isso fez com que se gerasse uma outra ideia importante, de que todas elas têm direitos iguais. Todas elas são dignas diante de Deus. Qualquer pessoa é imagem e semelhança de Deus. Logo, merecem todo o respeito, toda a honra. Então, todos os fundamentos dos direitos humanos ocidentais foram baseados nessa ideia de que todos são imagem e semelhança de Deus. Logo, todos merecem todo o respeito e desfrutam de direitos fundamentais. Para você ter uma ideia, foi por causa do cristianismo que o infanticídio passa a ser condenado, passa a ser combatido. Tanto na época, ainda na igreja primitiva, quando a própria igreja acolhia essas crianças que eram jogadas para a morte, não os espartanos, porque eles eram jogados da montanha, mas as crianças que eram abandonadas por causa de suas deficiências. Foi, sobretudo, depois na Idade Moderna, mas na Idade Média, interessante, eu estava pensando sobre isso, a gente vai ter, ainda que haja uma visão de endemoniados ou castigados para essas pessoas, a própria igreja vai ser a instituição que vai criar e manter os primeiros hospitais, os primeiros abrigos, não só para pobres, para doentes, mas também para pessoas com deficiência, para cegos, para surdos, para aleijados. Então, tudo isso por causa dessa visão de que todos deveriam ser tratados de forma igual. Claro que isso não quer dizer que durante a Idade Média não tinha esse certo preconceito. E o próprio Lutero, tem uma passagem de Lutero que é bem interessante, que ele diz assim, olha a reação de Lutero diante de uma pessoa que possivelmente sofria de alguma doença mental. Há 8 anos vivia em Dessau um ser que eu, Martinho Lutero, vi e contra o qual lutei. Há 12 anos possuía vista e todos os outros sentidos, de forma que se podia tomar por uma criança normal. Mas ele não fazia outra coisa senão comer, tanto com 4 camponeses na ceifa. Comia, defecava, babava-se e quando lhe tocava gritava. Quando as coisas não corriam como queriam, chorava. Então eu disse ao príncipe de Anhalt, se eu fosse o príncipe, levaria essa criança ao modal que corre perto do Dessau e a afogaria. Mas o príncipe de Anhalt, o príncipe de Saxe, que se achava presente, recusaram seguir o meu conselho. Então eu disse, pois bem, os cristãos farão orações divinas na igreja, a fim de que o nosso Senhor expulse o demônio. Isso se fez diariamente em Dessau, e o ser sobrenatural morreu nesse mesmo ano. Essa citação está no livro chamado Deficiência ao Longo do Cristianismo. Então veja, até o próprio Lutero, ele não escapou desse preconceito da sua época, de olhar para essas pessoas e enxergar nelas algo sobrenatural, ou um castigo, ou no caso até uma possessão demoníaca. Ainda no século XVI, haverá uma virada. O Philippus Aureolus Paracelsus, que é contemporâneo de Lutero, né? Ele vai dar uma contribuição muito importante. Ele que era médico, mas também era envolvido com alquimia, tal, né? Mas ele vai dar um passo importante em desvincular justamente a deficiência dessa questão moral, dessa questão espiritual, entende? Ele vai começar a discutir a deficiência como um problema não espiritual, mas médico. Ele vai argumentar justamente isso, que os doentes mentais e os seus comportamentos, né, anormais, ele tem um livro chamado Doenças que Privam o Homem da Razão, é um problema não espiritual, mas um problema de saúde, não é uma possessão demoníaca ou mesmo um castigo divino. Então, ele vai dar esse primeiro passo, né, em direção a essa nova visão sobre pessoas com deficiência. Mas como é que a Bíblia trata esse assunto, meus queridos? Primeiro, a gente tem que deixar claro o seguinte, que não somente qualquer deficiência que seja física, mental, mas toda doença, todo problema físico do ser humano ou mental, qualquer que seja, ele é resultado da queda. Ele não é resultado diretamente de um pecado, como a gente vai ver mais adiante. E nós vemos na Bíblia, ao analisarmos a Bíblia, em torno de toda a história bíblica, alguns exemplos de pessoas com deficiência. Por exemplo, lá em Êxodo 4, o próprio Moisés,
Alguns chegam a dizer que o problema que Moisés fala ali, diante do Senhor, que era pesado de língua, alguns chegam a dizer que podia ser uma gagueira. Nós temos Isaac, por exemplo, Jacó, né? Não Isaac, que vai perder, que vai ficar cego, né? Vai ter até enganado, né? Mas eu queria chamar a atenção para um caso específico aqui de Mefibosete. Mefibosete, que Davi, lá em 2 Samuel 9, vai fazer um acolhimento com ele, que vai apontar para o texto que a gente leu, inclusive. Esse menino que aos 5 anos de idade ficou aleijado por causa de uma queda, né? Ele vai dizer assim, 2 Samuel 9, 10. Você, os seus filhos e os seus servos, cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Interessante que essa cena de Mefibosete chegando à mesa do rei, ceando com o rei, aponta de alguma maneira, de uma forma ilustrativa, para essa realidade vai ficar muito mais clara para a gente, que essa parábola do grande banquete, a parábola da grande ceia. Deus não cura Mefibosete, mas Deus usa Davi para dar provisão para essa criança, para esse homem, né, que vai crescer ali à mesa do rei. Esse ato de Davi, ele, de alguma maneira, ele aponta, ele ilustra esse ato de Deus ali na parábola do grande banquete. Porque o povo de Deus, meus queridos, na antiga e na nova aliança, ele é chamado para não desprezar pessoas com deficiência, mesmo diante da realidade daquela época, e hoje muito menos, né? Essa realidade preconceituosa dos outros povos. Lá em Levítico 19, 14, Deus vai dizer para o seu povo: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Deus defende as pessoas com alguma deficiência. Claro, isso não quer dizer que o povo obedeceu, porque o povo, infelizmente, nem sempre vai obedecer, mas Deus defende. Tem um texto que muitas vezes é mal interpretado, está lá em Levítico 21, 16. Deus fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo, ninguém da tua descendência, nem as suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, o que tiver testículo mutilado, nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele não há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Aqui você pode dizer: caramba, então Deus exclui as pessoas com deficiência? Deus não permite que elas cheguem diante dele? Aí no caso, óbvio, ele está falando de sacerdócio, primeiro é importante lembrar isso, né? Apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas esses, ainda que fossem com defeitos, deficientes, melhor dizendo, eles podiam comer do pão sagrado. Eles não poderiam entrar na presença de Deus. Mas o ponto aqui, meus queridos, não é a exclusão das pessoas com deficiência, de maneira nenhuma. Mas a ideia aqui de Deus é ressaltar a sua santidade, a sua perfeição, a sua pureza. Lembram que até os animais que deveriam ser sacrificados a Deus deveriam ser puros, sem mancha, sem mácula, porque Deus exige perfeição diante dele. Então, é sobre isso, é sobre a perfeição que se exige para estar diante da presença de Deus. E graças a Deus que Cristo foi o nosso perfeito, Cristo foi o Cordeiro perfeito, por isso que nós subsistimos diante da presença de Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente vê o próprio Cristo indo na direção dessas pessoas rejeitadas, os leprosos, os coxos, os cegos. Ele intencionalmente muitas vezes vai até eles. Tem um evento que os discípulos perguntam sobre essa questão de um cego de nascença, lá em João capítulo 9.
e reflete um pouco essa visão da época também, dizendo: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, a ideia que, de alguma maneira, isso reflete a mentalidade da época, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Cristo confronta aqui os religiosos da época, que acreditavam que pessoas com deficiência eram pessoas assim porque foram castigadas por causa dos pecados dos pais. Mas Cristo deixa claro que todos estão incluídos no reino de Deus. E essa parábola deixa isso mais evidente ainda para as nossas vidas. É importante contextualizar a parábola. No verso 1 do capítulo 14 de Lucas, diz assim: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então, quando Jesus conta essa parábola, é um dia de sábado, ele está na casa de um fariseu numa refeição. E se você olhar o resto do texto aí, Jesus cura nesse dia de sábado. Não somente isso, Jesus fala de quando a gente convidar alguém para uma ceia na nossa casa, nós deveríamos convidar aqueles que não têm nada para nos retribuir. Fala dos pobres, fala dos coxos, fala dos cegos. Ele fala também que nós não devemos buscar os primeiros lugares quando formos convidados. No verso 15, depois que, possivelmente aqui pode ser o dono da casa ou não, mas alguém, ao ouvir aquilo que Jesus falou, diz assim no verso 15: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Essa expectativa de tomar uma refeição na companhia de Abraão, na companhia de Isaac, na companhia de Jacó, na companhia dos profetas, no reino celestial, sentado junto ao Pai, era uma expectativa que todo judeu tinha. Essa refeição final. Todo judeu piedoso sonhava com esse dia. Mas, meus queridos, o próprio Cristo corrobora com isso, lá no Novo Testamento. Lucas 22, 29 diz: eu confio a você um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa expectativa também é referendada por Cristo, de um dia de um grande banquete celestial. Mas esse homem que falou essas palavras, bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino de Deus, essa fala possivelmente é de alguém que estava ali ao lado de Cristo. A sua declaração até parece uma confissão de fé bacana, mas para mim me parece muito mais, e para alguns estudiosos, uma confissão religiosa. Possivelmente esse homem se imaginava no reino de Deus, mas se imaginava que esse banquete era um banquete exclusivo, reservado apenas para pessoas como ele. Lembrem, Jesus está na casa de um fariseu. Ele, douto da lei, que seguia a lei, que tinha uma vida ilibada. Me parece que Jesus olha para ele, respira fundo, doidinho para consumir ele ali, mas ele diz: eu vou contar uma história para você. Aí Jesus vira a mesa com essa parábola do grande banquete. E aqui, Jesus vai nos mostrar que o anfitrião da maior festa da história, da festa mais importante da história, ele não tolera desculpas esfarrapadas. Meu querido, pense numa festa aqui em Guarabira, numa festa badalada, numa festa que todos começam a comentar, todos começam a criar a expectativa, porque hoje nós temos as redes sociais, né? Uma festa que vai ser aquela festa. Quitutes, música, ambiente, no ambiente mais exclusivo da cidade, com as melhores bebidas, as melhores comidas. Pense nessa festa. É a festa do rei, nesse contexto aqui. E o rei dá essa festa. Quantos desejavam ou desejariam estar lá? Quantos desejariam estar lá, mas sabem que seria impossível? Afinal de contas, aquele rei, aquela pessoa é outro nível social. Eu sou um réis mortal, ele nem me conhece. Primeiro nós vamos ver que o evangelho, meus queridos, é um convite gracioso do nosso Deus. No verso 16 e 17, Jesus porém respondeu, e aí Jesus, escuta essa:
Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Em primeiro lugar, houve um convite preparatório, né? E todos que foram convidados, a priori, aceitaram, não teve problema nenhum. Então, pouco antes de dar início ao banquete, o rei, ele manda o seu servo avisar: está tudo pronto. Esse segundo convite não é estranho àquele mundo, tá? Era um convite natural, esse segundo convite. Venha porque tudo está preparado. E aí, meus queridos, dizer não a esse segundo convite, anular a sua ida, já que você disse que iria, recusar o segundo convite, era um insulto. Era um insulto equivalente a uma declaração de guerra. Mas mesmo assim, meus queridos, mesmo assim, essas pessoas começam a rejeitar. O Evangelho é um convite gracioso. E continua sendo esse convite gracioso. Mas o Evangelho, nesse caso aqui da parábola, ele é rejeitado por aquelas pessoas que são autossuficientes, por aquelas pessoas que têm desculpas para dar, os ocupados, os distraídos, os que confiam em si mesmo. Verso 18, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Eu não quero explorar muitas desculpas aqui, para não ficar tão longo o sermão. Mas essas pessoas, elas tinham todas se comprometido antes a ir para o banquete. Mas agora todas voltam atrás. Isso era uma grande ofensa. Era uma grande ofensa. E o que temos aqui são desculpas esfarrapadas. São pretextos fúteis. Comprei uma junta de bois, você comprou sem olhar? Você comprou um terreno sem olhar? O fato de estar casado não elimina o dever dele ir para a guerra, mas de ir para um banquete, jamais isso seria uma desculpa. São todas desculpas esfarrapadas. O que vemos aqui é que há 3 atividades, certamente havia mais convidados, é claro, houve mais desculpas. Aqui Jesus quer citar apenas 3, né? Porque talvez essas atividades possam ser atividades que atrapalham a nossa vida espiritual. A atividade relacionada à posse, à propriedade, né? A profissão, os negócios, ou até mesmo família, relacionamentos. Todas podem ser coisas boas em nossas vidas, mas também podem se tornar empecilhos para desfrutar do banquete da salvação, para desfrutar do reino de Deus. Todas as atividades são lícitas. Ter posses não tem problema, não é pecado. Trabalhar muito menos, ter família muito menos. Mas se dermos o foco errado a estas coisas, elas podem nos impedir de aceitar o convite divino, de participar do seu banquete. Esses convidados que rejeitaram esse convite divino, certamente Jesus estava mirando nos fariseus. Aqueles que ouviam tudo isso e pensaram que, só não sou eu. Esse que rejeitou só não sou eu. É justamente esses, os hipócritas religiosos. Aqueles que se julgam santos demais, melhores do que os outros. O Evangelho é um convite que às vezes é rejeitado por aqueles que estão ocupados demais, mas ele também abraça os marginalizados. Olha o que é que diz o verso 21 ao verso 23. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O rei está dizendo: o banquete vai se realizar de qualquer jeito. Nem que eu tenha que trocar os convidados. E o interessante é que essa primeira categoria dos convidados são sim marginalizados. A palavra pobre aqui, e no grego você tem 2 palavras para serem usadas, a usada aqui é justamente aquela que o outro não tem realmente nada para lhe dar em troca, absolutamente nada para lhe devolver o favor. Hoje em dia poderíamos pensar nas pessoas que dormem nas ruas, nas pessoas sujas, maltrapilhas, sem empregos, que perambulam pela cidade, porque essa é a ideia. Primeiro ele manda procurar dentro da própria cidade, os pobres, os pedintes, os que estão pedindo esmola, as pessoas, talvez no nosso contexto, não de rua,
mas no contexto de marginalizado e excluído, talvez aqui, as pessoas com deficiência, sim. Verso 22, mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Mas ainda havia lugar, ainda há lugar, porque o banquete do reino, como diz a gente de vez em quando, é maior do que o coração de mãe. Nós precisamos dizer para os que estão lá fora: ainda há lugar, ainda há lugar. E Jesus então surpreende aquele servo, dizendo algo que certamente ele jamais ouviria, ou pensou que ouviria: sai agora, pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga todos a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. E a ideia aqui agora é fora da cidade, é nos caminhos, é nos atalhos. E ao longo das estradas, vivia gente dispersa, talvez estrangeiros, pessoas ainda pobres, que talvez montavam suas cabanas nas beiras da estrada, talvez criminosos, certamente existiam por lá vagabundos, existiam por lá. Então, Cristo está apontando, claro, ele está apontando aqui imediatamente para os judeus, os fariseus que estavam ali, que Deus traria pessoas de fora do seu povo, os gentios, de todos os lugares, de todo o mundo. Mas no reino de Deus, meus queridos, no reino de Deus há justiça suficiente para os marginalizados, para todos aqueles que estão fora dos lugares normais, estão fora do sistema social, fora do nosso convívio. Pessoas que jamais imaginávamos ou imaginaríamos convidar para cear. Só não há lugar para os que não foram convidados. Há lugar, há lugar. Os que foram convidados e rejeitam, de fato, não há lugar. Mas tem uma frase aqui interessante, diz assim: obrigue todos a entrar. É óbvio, meus queridos, que a ideia aqui não é brigar, não é obrigar no sentido de impor pela força. Se for possível, traga pela mão. Se for possível, traga pelo braço. Vê aqui, no primeiro Jesus diz convide, agora ele diz obrigue. A força da palavra é diferente. Porque, embora o primeiro já estranhasse o convite, dizendo: caramba, esse bicho está doido, o rei me convidando para lá. Mas o segundo grupo duvidaria demais: esse cara está louco, eu, um criminoso, eu, um estrangeiro, eu que vivo aqui me escondendo da lei, eu, um viciado, que loucura, não vou. E a ideia não é que ele traga a força, mas a força da palavra é convença-o. Não arrede o pé enquanto não convencer. Essa é a ideia. Trabalhe diligentemente para isso, para que a minha casa fique cheia. Coloque esforços intensos, exaustivos, para que a minha casa fique cheia. O Evangelho, meus queridos, é um Evangelho inclusivo, sim, mas também é um Evangelho exclusivo. No verso 24, disse Cristo: porque digo a vocês, certamente está falando para aqueles que estavam ouvindo a parábola, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus mostra que o maior obstáculo para o reino não é a falta de convite, mas é a resistência do coração humano. A graça foi ofertada, foi oferecida, mas o orgulho, o conforto, as prioridades erradas impediram aquelas pessoas de entrar. O Evangelho ainda é o mesmo convite hoje, meus queridos. O convite gratuito, o convite amoroso, mas também um convite urgente. Infelizmente, muitos rejeitam, muitos rejeitarão, não porque não entenderam, mas porque não querem abrir mão dos seus próprios reinos, não querem abrir mão da sua agenda, não querem abrir mão do seu tempo, dos seus sonhos. Quem insiste em viver longe de Cristo, escolhe uma vida sem sabor e sem graça. Não provará da minha ceia, diz Cristo. Aquele que rejeitou, não provará do meu banquete. Aqueles autossuficientes que recusam o meu banquete, não desfrutará. Mas os quebrantados, os humildes, esses são recebidos de braços abertos.
Esta parábola, ela aponta para um outro banquete. Um banquete que está por vir, que está claro para nós lá em Apocalipse 19, 7 e 9. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apenas os que aceitam o convite do grande banquete entrarão pela porta que é Cristo. Somente estes que entrarem pela porta que é Cristo estarão incluídos nesse banquete. O banquete das bodas do Cordeiro, quando nós estaremos face a face com o nosso Rei, o Rei do banquete. O cristianismo é inclusivo, sim. A porta estará aberta, sim, para todos. Mas eu lamento, ele também é exclusivo. Porque somente receberão os benefícios da salvação aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador. Somente estes desfrutarão do grande banquete. As pessoas não são divididas diante de Deus entre perfeitas e imperfeitas, portadores de necessidades especiais ou não, mas entre perdoadas e não perdoadas. O maior problema do mundo não é a deficiência física. Fica claro para a gente, naquela ocasião em que os amigos levam aquele seu amigo e descem na casa, aquele amigo paralítico, lá em Marcos 2,5, e qual é a primeira coisa que Jesus faz? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Antes de erguer o paralítico, Jesus lhe dá o mais importante, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Então, para participar do banquete da salvação, os portadores de deficiência, as pessoas com deficiência, não precisam ser curadas. Como diz um falso evangelho aí, como coloca essa ideia de que Deus tem que curar a pessoa que tem deficiência. Não, isso é uma falácia, isso é um falso evangelho. Mas elas devem apenas receber o convite do banquete e desfrutar dele pela graça divina, do banquete que lhe é oferecido pelo Senhor, por meio de Cristo Jesus. A igreja, meu querido, é o corpo de Cristo. E quem professa a fé em Cristo, mesmo sendo uma pessoa com deficiência física ou não, mental ou não, é membro desse corpo. Na igreja, como corpo de Cristo, não somos todos iguais, mas somos todos importantes. Há lugar na mesa de Cristo para todos. Mas a pergunta é, mas há mãos estendidas o bastante para buscá-los? Você é a mão que vai buscar? A nossa igreja está buscando, a nossa igreja está convidando, a nossa igreja está abraçando. Estamos criando um ambiente adequado para que todos desfrutem do banquete. Nós precisamos, como igreja, meus queridos, ser mais proativos e menos reativos. Deus não esperou que fôssemos até Ele. Se Ele esperasse, não iríamos nunca. Ele veio até nós. Ser uma igreja proativa é refletir o coração desse Deus que prepara o lugar antes que o convidado chegue. Antes que qualquer pessoa com deficiência chegue aqui, entre por aqui, nós precisamos preparar a estrutura, mas também os nossos corações. Nós já devemos gritar, ainda há lugar. Você é bem-vindo aqui, ainda há lugar. Nós queremos essa casa cheia. Precisamos enxergar a necessidade espiritual das pessoas com deficiência. Quando olhamos para alguém com deficiência, meus queridos, nós precisamos ver o que Jesus vê. Uma alma preciosa. Alguém feito à imagem e semelhança de Deus, mas que necessita de redenção, como qualquer uma outra. A deficiência física, ela pode sim limitar o corpo, mas a deficiência espiritual separa a pessoa de Deus. E o Evangelho, ele é essa boa notícia, que cura o coração e cura a vida. Esse Evangelho precisa ser pregado. Quantos Augustus Pullman, quantos extraordinários Deus tem colocado, e nós temos deixado passar despercebido. Dá muito trabalho, vou me meter nisso não tem nada a ver comigo não. Quantos? Pessoas com deficiência são ignoradas, porque muitas vezes elas não podem vir até a igreja.
O evangelho que abraça é o evangelho que se desloca. Precisamos ir aonde elas estão. E não apenas esperar que elas cheguem até aqui. Precisamos ir até elas. Precisamos ser uma igreja que prepara o ambiente para o abraço. Com rampas, sim, mas sobretudo com corações dispostos a abraçar. Sabe por quê? Porque no fim das contas, todos nós somos deficientes. Todos nós somos deficientes espirituais diante de Deus. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos somos pecadores, meus queridos. Não somos perfeitos, nenhum de nós. Somos limitados. Todos nós temos nossas limitações. Todos precisamos ser carregados pela graça de Deus. A cruz é como essa rampa que nos dá acesso ao Pai. E quando nós reconhecemos essa verdade, certamente a gente vai olhar, ao olhar para a nossa própria deficiência espiritual, a gente vai parar de olhar de cima para baixo e olhar para o lado, como irmãos que igualmente dependem da misericórdia de Deus todos os dias. Tem uma fala do diretor da escola, do Augusto Pullman, que me chamou a atenção. Ele diz assim: o Augusto não pode mudar a aparência dele, mas podemos mudar a maneira como o enxergamos. As pessoas com deficiência não podem mudar quem elas são, mas nós como igreja, não só podemos, mas devemos mudar a maneira como as enxergamos. No final do filme, Augusto é reconhecido pela coragem e pela bondade. Mais do que um prêmio, ele ganha algo muito maior. Ele é abraçado, ele é aceito, ele é amado por todos. O menino que um dia foi motivo de vergonha, de chacota, se torna agora motivo de inspiração. E nós enxergamos nessa história um reflexo, sim, poderoso do Evangelho para as nossas vidas. Cristo é aquele que abraça os que o mundo rejeita. Ele toca em leprosos. Ele come com pecadores. Ele acolhe os marginalizados. Na cruz, Cristo abraçou toda a nossa deformidade espiritual. Ele levou sobre si os nossos pecados e nos revestiu da sua beleza. 2 Coríntios diz, 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho não apenas diz, eu te aceito como você é, mas também, eu te transformo para que você seja como eu sou. Por isso que o Evangelho que abraça é o mesmo que transforma. Ele nos acolhe com as nossas feridas, mas não nos deixa nelas. Ele nos envolve com a sua graça, para que nós também aprendamos a abraçar os outros, os diferentes, os excluídos, os marginalizados. Meus queridos, então saímos daqui com um lembrete na nossa memória. Quando abraçamos alguém em nome de Cristo, é o próprio Cristo que está abraçando através de nós. Não podemos fazer de conta que não é sobre nós, que a igreja não tem nada a falar, que o Evangelho não tem nada a falar para as pessoas com deficiência, porque elas são tão carentes de Deus quanto qualquer um de nós. Ministério de música, vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Mesmo sendo quem somos, Deus nos ama, apesar de nós, apesar de sermos deficientes espirituais, Ele nos ama. E esse amor nós devemos também amar os outros. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
a amar como o Senhor nos ama, ó Pai. Nos ajuda a estarmos de braços abertos, que essa igreja seja uma igreja de braços abertos para incluir e receber todos aqueles que entram por estas portas. Nos ajuda a olhar com um carinho especial para aqueles que estão lá fora, Senhor, carentes do Teu Evangelho, para aqueles que são discriminados, para aqueles que são, Senhor, como que fossem fantasmas da sociedade, que ninguém olha para eles. Que essa igreja seja a igreja que acolhe, que leva o Teu Evangelho, Senhor. Que essa igreja possa dizer para os quatro cantos dessa cidade: ainda há lugar aqui, Senhor. Que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama, um amor incondicional, um amor que ama apesar de. Que possamos expressar esse amor entre nós, que possamos expressar esse amor para com os perdidos, indo até eles, levando o Evangelho que tem poder para salvar, para transformar, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos uma igreja inclusiva, Senhor, que acolhe a todos, que é bênção na vida dessa cidade a cada dia, Senhor. Que possamos ser mãos Tuas que abraçam, que acolhem, Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Nos ajuda e perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas omissões. Perdoa quando olhamos para essas pessoas e não as enxergamos, Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama. E o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Que o Senhor possa ter recebido, Senhor, os nossos louvores, que eles tenham chegado como aroma suave diante de Ti. Que a Tua palavra tenha penetrado em nossos corações, Senhor, e produzido mais desejo de acolher, desejo de abraçar, desejo de proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, para os perdidos lá fora. Nós rogamos bênção sobre essa igreja, Senhor, que a cada dia nós possamos de fato ser uma igreja que acolhe, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, meus queridos.